boa tarde a todos. E que Jesus esteja conosco nessa tarde maravilhosa, que a primavera nos presenteia com flores de esperança, ventos calorosos nos demonstram a necessidade nossa de mudança. Hoje, a nossa necessidade de mudança ela é imperiosa. E hoje o tema da palestra é o mesmo. A nossa mudança deve não só sentir-se dentro da casa espírita, em especial, ao sairmos dela, sermos seres melhores, como imaginamos que nós somos. Introduzimos dentro de nós uma ideia que Jesus nos ama, que somos irmãos, desde aquele que está na opulência, quanto naquele que sofre de toda a sua necessidade. Somos irmãos. E esquecemos disso às vezes. Esquecemos de olhar o que está ao lado. Esquecemos de abrir os olhos da janela do nosso coração. Aqueles que nos buscam em nossa necessidade diária. E hoje o tema é muito importante. Irmãos entre si. Ao observarmos a televisão, olhamos a Rússia destruir a Ucrânia com bombas, ameaças e outras mais. No contexto da história, a Rússia era a grandiosíssima União Soviética. E quem se lembra dessa época, lembra que a escola ensinava que o país mais populoso e maior da geografia humana era a União Soviética. Na verdade, a Ucrânia sempre fez parte da União Soviética, mas ela cresceu, quem sabe, mais aos olhos dos seus irmãos, porque a Rússia foi construída em tribos, várias tribos. Já precisaríamos de uma aula para isso. Mas ela foi construída para a união dos povos soviéticos, do gelo, daquela região bela e maravilhosa, que é a Rússia e a Ucrânia. Mas como conseguiram ver que no passar do tempo não tinham como controlar aquele gigante que ele era, subdividiram-no em países. Primos, amigos, vizinhos que escolheram sua região para viver. E agora querem se autodestruírem por coisas passageiras. Não são irmãos entre si o que estão fazendo com as crianças, com a escola que é minada de bombas. O que é isso? Nós nos sentimos sensibilizados ao ponto, se pudéssemos, sair daqui e ir lá, bater a face e dizer: por que fazes isso contra teu próprio irmão? Na próxima encarnação, nós podemos dizer a eles, serão eles que vão reencarnar entre si para resgatar o tiro que você deu a seu vizinho para poder pegar e roubar o quintal dele. Estão roubando o seu próprio quintal, do seu amigo, do seu vizinho, do seu parente. O que é isso? O que Jesus responderia a nós da situação que nós fizemos por nós mesmos? Se os russos chegassem à frente do Cristo cobrando algo, e os ucranianos também, o que ele responderia a eles? São todos irmãos. Vós sois da mesma ideia. Estão vivendo no mesmo planeta para recuperar o passado e plantar o bem para o futuro. Estão reencarnados na mesma família para o resgate necessário dos débitos que fizeram. Quando nós éramos seres doentes, maldosos, tipo esse pessoal que gosta de entrar em escola, atirar nas crianças, matar, pegar um tanque de guerra, passar por cima de uma casa, interessa quem está dentro. Tipo de gente assim que não pensa, não evolui, não se conscientiza, não respeita a mulher, o homem, as crianças, nada. É um ser, parece, animalesco. Quando nós éramos assim, ficamos com uma bagagem espiritual de não invejar a ninguém, porque ela está tão doente. É um espírito tão doente que precisa de urgência de uma reencarnação. E a espiritualidade te dá a chance de você reencarnar nessa família que você tem hoje, a resgatar essas doenças que você propiciou em outras eras. Mas eu não era assim, não sou assim agora. Não é agora, mas era uma pessoa que tem que resgatar. A palavra karma utilizada, nós não gostamos muito, porque ela é esse tem que pagar. Não, nós fizemos uma outra forma, que é um resgate necessário, mas não obrigação, de uma outra forma mais amorosa, não imperiosa, olho por olho, dente por dente. Não, há os resgates necessários, sim,
de doenças degenerativas que te corroem por dentro e por fora, câncer que você nunca teve uma vida desequilibrada, mas aparece no fígado, no corpo. Por que isso apareceu para mim? Que sempre fui uma pessoa muito íntegra na minha saúde, nunca bebi, nunca fumei, mas apareceu-me um câncer no pulmão. Por quê? Às outras eras, você afogava as pessoas em óleo escaldante, fazia maldade às pessoas de outras formas mais, que a nossa ciência, a nossa imaginação ela é fértil em maldades, e você destituía as pessoas do corpo, destruía-as. E agora, ao retorno do corpo, Deus, em sua infinita misericórdia, pedido por você, tem esse tipo de resgate. Mas quando? Quer dizer-me que eu, então, em muitas dores que não fiz nada para tê-las, fui uma pessoa nada boa? Eu também não, de forma alguma. Não fui nada bom, e para ser bom, só Jesus. Então nós temos muito ainda a fazer. Tu tens muito ainda a refazer o teu passado. Tu tens tantas coisas a fazer ainda que você se diz de vez em quando, que estou no fim da vida, meu corpo parece que não corresponde mais à força, à coragem, à perseverança que aos meus tempos juvenis eu tinha. Quem diz que para ser trabalhador de Jesus tem que ter o corpo mais jovem ou mais maduro? Somos o tempo necessário para resgatar. Muitos, ao tempo do Cristo, eram pessoas com 80, 90 anos que, quando ele apareceu à vida, eles começaram a segui-lo. Não se preocuparam com o que fizeram antes. E se preocuparam com a consciência que o Cristo deu a eles dali por diante. Por isso nós, espíritas hoje, que somos irmãos entre si, dentro da casa e fora dela, junto aos nossos irmãos evangélicos, católicos e outros mais, temos que compreender quanto aqueles que vêm conversar conosco em sua ignorância não conhece Deus como tu o conhece. Não conhece as leis primárias da vida, como as leis morais, como tu entende delas. E você tem que compreender que são irmãos que estão passando por uma fase de crescimento espiritual nesse período. Nós passamos por todas as religiões. Já fomos católicos há um tempo atrás, em outras vidas, ou evangélicos, ou umbandistas. Como diz Valdo Franco, são primos, de longe, não é? Na sua brincadeira. Então são seres que estão evoluindo conosco. Eles nas cenas de Umbanda, nós dentro da casa espírita, fazendo um trabalho um pouco parecido, mas todos na Terra estão seguindo a Jesus. Belo que estava até há pouco aqui, que eu tirei enquanto nós estávamos conversando. Essa é a direção espiritual que você hoje está reencarnado para fazer. Cumpre a tua obrigação perante a família, o melhor que puderes. Faça da sua vida um elo de amor e caridade para com os outros e nunca esqueça de olhar o teu irmão que está atrás. Mas Sandro, eu não tenho condições nem olhar por mim. Então comece a você se reestruturar, equilibrar-se e cuidar-se de si. Quando você estiver saudável bastante, feliz nas suas necessidades, no seu limite que você consegue, você começa a ajudar os outros. Aí você vai ver o que é felicidade. Aí você vai ver o que é transmitir através de uma pessoa que você ajuda de coração. Um sorriso de agradecimento, que não há palavras. Um dia, Madre Teresa de Calcutá estava dando de comer às criaturas na rua. Imagina, a sua família, Madre Teresa de Calcutá, com pães que ela ganhava, que quando ela passava, ela mudava o pensamento das pessoas, e o exemplo arrasta, como Chico lhe passava, arrastava, onde Divaldo passa até hoje, arrasta multidões. E uma pessoa perguntou a ela: irmã, qual é a tua religião? Ela preferia que era católica. Ela preferia que era uma sua congregação. Não, ela olhou para a criatura, estendeu seus bracinhos curtíssimos, mas com aquelas mãos gigantescas transmitindo amor, disse: a minha religião é você. Deixou a todas as criaturas que escutaram isso de boca aberta. Porque ela se colocou no lugar daquela pessoa que passava fome. Se colocou ao ponto como se tivesse o Cristo ali. Que o Cristo nunca disse que espíritas eram certos, evangélicos eram certos, os católicos. Falou aquela frase memorável: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós estamos escolhendo caminhos sim diferentes uns dos outros para chegar mais fácil até Ele. Um mais difícil, um mais fácil. Mas Ele disse para nos amar. E nós não conseguimos nos amar ainda. Na parte política, então, parece que vamos nos matar por escolher opção e escolhas diferentes. Aonde está a dignidade, o respeito pelas pessoas? Aonde está a dignidade?
dignidade que você ensinou aos seus filhos, aos seus amigos? Aonde você trabalha, onde você estuda, onde você é professor e não é, aonde você participa, aonde está o livre arbítrio, a livre escolha de cada um? Estamos perdendo a noção do respeito das pessoas? Aonde está o tema colocado, irmãos entre si? Onde está isso? Perdemos a noção do respeito. Perdemos a noção da dignidade. E ao tempo do Cristo, voltamos a 2000 anos atrás. Isso não vai estar um pouco parecido com aquela época? Não existia guerras entre religiões do Irã, do Iraque, da Judéia, aquela região ali. Só mudou os nomes, né? Mas não é as mesmas guerras, as mesmas que agora. Não existe as pessoas se matando umas às outras por um pedaço de pão na África, ainda lá, até hoje, desde que eu me conheço por pequeno, escuto a frase memorável, ajudemos-nos na África. Existem só guerras internas, externas, em qual príncipes se ornam em ouros, pedras preciosas, palácios de marfim, e outra região da África passa fome, frio, sede e indiferença. Até hoje. Não conseguem ir até lá e colocar uma consciência naquelas pessoas que isso que elas estão fazendo ao seu próximo é transitório. O que estão fazendo as pessoas de maldade está sendo transitório. Porque esses que sofrem hoje vão se libertar amanhã. Pois o corpo vai apodrecer, o corpo vai ficar. Agora, a consciência, o que eu fiz das minhas atitudes, e isso está marcado em mim como uma mancha na pele, que nós temos de vez em quando, uma manchinha, só que não sai lavando. As suas atitudes, as suas ações boas ficam impregnadas de luz. Ficam impregnadas em nome do amor. Agora, aquelas que as pessoas fazem maldades extremas, em desequilíbrios horrendos, se matando, pensando em tirar a vida, tentando se suicidar-se, querendo destruir o próximo, tirar as coisas dele, isso fica tudo marcado em seu perispírito. E a irmandade cai por terra, o respeito e o amor também. O Cristo fez aquela reunião maravilhosa da Santa Ceia, que temos os quadros lindos em nossa casa, e disse: amai-vos uns aos outros, sede irmãos, olhai aquele que não pensa como tu e respeite-o. Faça da sua vida um elo de amor entre o ignorante e a mim, porque é por mim que trabalhais, é por mim que vais a ter a dor, é por mim que vais buscar a tristeza, transformar em alegria. E a casa de Pedro se enchia, como a nossa casa espírita, se enche de flagelos, de dores, coisas assim, desequilibrar qualquer pessoa correta. Um exemplo, pessoas que traíam, se matavam, que se envenenavam, se arrependiam ao ver Jesus. Se ajoelhavam e diziam: Senhor, o que faço eu para recuperar os erros contra meu próximo, contra meu irmão? Primeiro te perdoa, dizia o Cristo. Não te imaginas que é a pessoa mais inferior do planeta, que tu eres a pessoa que não erra. Agora todos estão comigo, estão errando, mas agora vamos começar a acertar as suas arestas, os seus desequilíbrios. Tudo isso vai cair por terra, porque quando tu segues cada vez mais, segue a paz, segue a tranquilidade. Não vos inquieteis pelo aquilo que o outro faz, porque é a vós que vai ser cobrado alguma coisa. Não imagineis que a luz do mundo não está com todos, que o Pai amoroso e bom sempre vos dá a esperança e a alegria. Mas, todos os dias, desde o começo das eras, Ele faz separação do joio e do trigo, como é agora. Quantas pessoas desencarnaram há pouco tempo atrás, daquela bactéria que quis assolar o mundo? Todo mundo entra em loucura. Por quê? Quando ela veio, nos acalmou nossa paixão, nos colocou no trilho da vida. Você não era mais o mesmo, você tinha medo de tudo, de todos. E quando passou, as pessoas não compreenderam nada desse significado do Covid-19, né? Porque ele veio nos colocar numa situação dessa. Se tu imagina que tu és eterno, tu é, mas teu corpo não. Aproveite a chance de estar aí, recuperando o passado, amando, perdoando, não guardando mágoas, não deixando dores. Isso é que importa. E vai vir mais tarde outra. Se nós não aprendermos e compreendermos que somos irmãos entre si, virá mais tarde uma bactéria tão assoladora, tão triste, tão devastadora como essa que passou agora. E não vai perdoar nem grandes, nem pequenos, nem ricos, nem felizes, nem infelizes. Ela vai levar milhões. Mas esperamos sim que nós mudemos nosso pensamento. Mudemos ao ponto de olhar o próximo como a nós mesmos.
e compreender que ele precisa de ajuda. Precisa que você pare de mexer no celular, olhe para ele e converse com ele. Peça para ele, você precisa de ajuda. Como é que ele está? Uma boa tarde? Bom dia? Vá visitar amigos e parentes, não esqueçamos deles, que são irmãos. E quando Deus nos coloca aquela família maravilhosa, como eu falei no começo, não é só para ser irmão, e dizem as Escrituras, como nós estudamos, o pai é o sol, a mãe é a lua, e os irmãos são estrelas cadentes, que passam pela nossa vida, deixando marcas. Mas o pai e a mãe nunca devem ser esquecidos, como ninguém deve ser. São irmãos, irmãos maiores que te deram a chance de você recuperar e estar aqui na carne. Vamos sempre lembrá-los. Mas eu não conheço. Eu fui adotado. Meu pai e a mãe sumiu. Fui criado pela avó. Não importa. Graças àqueles dois seres maravilhosos que tiveram aquele momento deles, do amor deles, você está aqui. Se você teve irmãos ou não, aquele irmão que está do seu lado aqui na plateia é seu irmão. Então, ele também merece misericórdia, merece perdão, merece um abraço, merece um carinho, merece um aperto de mão. Nas missas as pessoas fazem até hoje, que eu me lembro, no meio da missa o padre manda apertar a mão ao lado e dizer pelo menos boa tarde, porque quando as pessoas entravam nas missas nem olhavam para a pessoa ao lado, como se fosse uma pessoa indiferente que está ali para ver Jesus nas imagens de pedra, escutar o padre falando sobre as suas pregações do Evangelho, da Bíblia. Então os padres fizeram isso, fizeram que as pessoas se conscientizassem de olhar ao lado. Porque inúmeros olhavam a pessoa chorando, não sabiam nem por que chorava. E assim foi a mudança. Por isso nós espíritas também temos que olhar mais para o nosso próximo que está ao lado. Pois ele também chora, ele também sofre, ele também precisa de ajuda. Ele precisa se conscientizar que ele está na casa do caminho. E o caminho leva à esperança das nossas mazelas, das nossas fraquezas, das nossas dores. Em nossos grupos de estudo, quantas pessoas sofrem e você não sabe, alunos, colegas, irmãos, amigos, que têm medo e vergonha de dizer em casa, que sofre indiferença, que sofre julgamento pela cor da pele, pela escolha sexual, porque são irmãos. E nós sempre esquecemos desses, pela nossa indiferença, porque eu sou branco e ele é moreno. Ele limpa a rua, que é moreno, viu? Bem feito. Mas que isso? Agora faz diferença quem limpa a rua sendo branco, sendo preto, sendo amarelo, cor de rosa. Nos Estados Unidos, a primeira vez que o Barack Obama foi o primeiro presidente americano, depois de Martin Luther King, né, queria ser também, mas não conseguiu, todo mundo quis julgá-lo quase por ser um presidente americano. Graças a Deus que ele foi. E deu de lavada nos presentes de cor branca. Mostrou dignidade de um país digno e correto, de respeito ao próximo. A sua esposa ia até as crianças com excesso de peso para ensinar elas a poder sair daquela mesmice da vida, dando dignidade e respeito a tudo e a todos, dando dignidade aos 20 milhões de miseráveis que tem no país americano. Existe pobreza lá, Sandro? Muito. Como aqui. Não há país perfeito, como não há vida perfeita. Não há país 100% íntegro. Mas na Dinamarca não há pobres, lá não existe essa palavra, ninguém sabe, ninguém entende. Mas lá há problemas morais de drogação, de tráfico de drogas, de armamento e outras coisas mais. Todos os países do planeta têm problemas. Na nossa casa também, você olha as casas aqui, todas têm problemas. Não há uma que não a tenha. E a Casa Espírita tem todas as ferramentas para que você mude os seus problemas. Não deixar de tê-los, nunca deixaremos de tê-los. Mas ela nos ensina a solucioná-los com amor, com Jesus. Ele é tudo. Ele, na página que diz o homem de bem, quem puder lê-lo depois, ali está tudo o que você deve fazer para o próximo, para sermos mais entre irmãos. Se você seguir aquele catálogo, parece uma coisa escrita para nós, você lê aquilo ali, você fica com vergonha. Sermos homens de bem. Mas será que um dia conseguiremos ser isso? Claro que seremos. Todos nós um dia seremos seres crísticos. Vocês não sabem quantas milhões de reencarnações Jesus Cristo teve para chegar ao patamar espiritual que ele teve? Quantas dores ele passou? Quanto, como se diz o termo, quantas vezes ele teve que alimentar aquele pão amassado de dor, sofrimento, lágrimas, espinhos? Inúmeras reencarnações ele teve em outros planetas, em outras eras, para ser o mestre que voltou aqui à Terra, nos dar o significado da vida de verdade. Você não sabe o que ele passou? Então você tem que seguir seus passos. Diz aquele que me segue.
Não é? Então vamos segui-lo. Vamos transportar-nos para junto dele. Senhor, vamos fazer de vez em quando um monólogo, que eu sempre digo, parar ao lado de alguma coisa, imaginar que ele está aqui, como ele está aqui conosco, e dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Como devo me comportar com aquele colega de trabalho que é invejoso, com aquele vizinho que parece que quer matar a minha grama com os seus olhos, ou aquela pessoa que vive comigo, que não entende, não compreende o Cristo como eu entendo? Como devo me comportar aos filhos que não querem vir à casa espírita? Pois queremos que eles venham, mas vamos obrigá-los de uma outra forma, não há obrigação, e sim coração. Como é que eu posso explicar ao meu marido, à minha sogra, que eu sou espírita, que eles têm que me entender, me compreender, sem violentá-los nas religiões que eles têm, sem quererem positir e colocar em posição neles sobre isso? Como devo me colocar? Como devo me respeitar e respeitar os outros? Vamos pensar dessa forma. Você tem todas as chances para mudar a sua vida. Como é que eu devo compreender isso? A saúde que eu devo buscar? Como é que eu devo parar de fumar para poder ter mais saúde? Parar de beber bebidas alcoólicas? Pensamentos negativos destruidores? Ah, mas eu, com certeza, sempre penso nos meus irmãos. Quem se pensa hoje em nossas preces nos irmãos que estão no vale dos suicidas? Irmãos, vizinhos, mães, pais que tiram a vida hoje querendo fugir dos problemas do mundo. E quando entram nesse vale, se arrependem. Se arrependem grandiosamente. Porque não sabiam o que faziam. Achavam que sofriam de verdade. E não sofrem nada. Sofrer, na verdade, é aprender a resgatar. Então, se você sofre, é porque você fez algo de errado. Então, se você fez algo de errado, você não era bom. Mas agora, como você está seguindo o caminho do bom, do belo e do melhor, você pode se titular bem. Uma pessoa de bem. Uma pessoa correta. Que está buscando a felicidade. Mas quando você sabe que no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que também temos que ler numa hora dessa, quem tiver a oportunidade de conhecer essa obra maravilhosa de Chico, diz que o nosso queridíssimo país, no futuro, à frente, vai receber toda a população da Terra. Como assim? Europeus virão ao sul, africanos virão à Amazônia e outras mais. Porque nós receberemos toda a população para agregar esse país, para transformá-lo na pátria do Evangelho. Como estamos recebendo agora venezuelanos, haitianos, e já está começando essa transição de virem pessoas no sofrimento, na guerra, para vir ao país sendo bem recebidos, sendo atendidos, conseguem emprego, porque às vezes nós brasileiros não queremos trabalhar, mas eles vêm a respeitar o emprego que nós repudiamos. Eles vêm a aceitar aquela dificuldade de limpar um banheiro que nós não queremos, mas eles aceitam de coração, para não passar fome e frio no meio à guerra em seu país que eles estavam. Eles estão vindo nos ensinando que pouco para eles é muito, e nós muito é pouco. Parece que nos falta algo. Falta é ter mais dignidade, mais respeito àquilo que o Cristo te ofereceu, aquilo que o Cristo está lhe dando, e você não está entendendo ainda. Parece que a dor tem que estar a seu lado 24 horas por dia, para que você entenda que a luz é muito maior e sempre será maior que as trevas. Parece que o Cristo tem que me tirar-me desse corpo, limpar-me todo ele, deixá-lo branquinho e bonitinho, dizendo, vai, segue em paz e vive na opulência, vive nas orações. Não, nós estamos aqui na carne com esse corpo para ser castigado, triturado, o orgulho, a vaidade, a ambição dele, para sairmos da próxima encarnação desse corpo, desse espírito, mais limpo, mais correto e muito mais saudável. Pensamentos saudáveis fazem diferença. Fé e compreensão também. Então, para todos que estão aqui, todos nós sabemos sobre a vida após a morte. Todos nós já sabemos sobre a lei de ação e reação. Todos estamos carecas de saber que a vida segue depois. Que aquilo que eu faço hoje é o reflexo do amanhã. E aquilo que eu fiz hoje, o que acontece hoje, é o reflexo de ontem. Então, por que estou me queixando? Por que estou reclamando? Alguma coisa está por acontecer em mim. E eu hoje, ao sair daqui, vou olhar para o meu jardim cheio de ervas daninhas, vou até uma casa de jardinagem, vou encher aquele jardim de flores. Moro num apartamento, não tenho como, vou comprar vasos pequeninos, vou plantar girassóis e sementes, viramos passarinhos, papagaios, e no meu jardim, no meu apartamento, vou colocar flores, em nome de Jesus. Aonde eu estiver, as minhas folhagens saindo de seca,
Vou trocá-la para algo melhor. Vou mudar o meu jardim interno, buscando esperança. A primavera veio para encher-nos de esperança. Os passarinhos cantam buscando ninhos. Buscam seus parceiros para continuar o seu legado. E por que nós estamos tão desanimados por isso? Se os passarinhos continuam o seu legado, eles nem sabem o que está acontecendo, porque eles vivem no mundo deles, a razão deles. E nós, nossa razão espiritual é outra. Estamos infelizes. Por quê? O que nos falta? O que o meu jardim hoje está precisando fazer? Arrancar as ervas daninhas? Coisas, preconceitos necessários e outros mais, como eu falei há pouco. Vamos deixar que as coisas aconteçam como Cristo quer que aconteça. E vamos levantar a cabeça e dizer, Senhor, ser feito por vontade jamais. E tenho certeza que seremos cada vez mais felizes. E para encerrar, Ana Clara e Luísa eram duas meninas lindas, irmãs, que se amavam. Mas Ana Clara olhou para a irmã de 7 anos e lembrou, uns meses antes, que ela tinha ódio, raiva, inveja. Porque quando a Ana Clara tinha 7 anos de idade, pediu para o papai e para a mamãe, preciso de uma irmã. Sinto nela que ela está por chegar. E quero, mamãe e papai, que você me presenteie com essa menina, que o nome dela vai ser Luísa. O pai e a mãe não entenderam muito, mas, né? No passar do tempo aconteceu a gravidez da mãe. Era a menina que ela tanto disse, e colocaram o nome dela como Luísa. Mas ao passar do tempo, a menininha foi crescendo tal, e aqueles mimos do pai e da mãe deixaram um pouco a irmã mais velha um pouco de lado, porque a bebê precisa de mais cuidados, e ela criou coisas, não gostou muito dessa ideia mais. Os pais davam atenção mais a ela era a irmã queridinha no momento, todo mundo vinha visitar a irmãzinha, e ela começou a ficar meio adelante. Mas ela começou a criar coisas, sempre brigas, não deixava ela pegar seus brinquedos, suas bonecas, ela começou a criar em si uma coisa que era desnecessária. Uma raiva da própria irmã. E ela não compreendia o que ela tinha dela. Mas, no passar do tempo, ela foi vendo aquela menininha, começou a chamar muito mais a atenção do pai e da mãe, porque ela era uma menina mais inteligente que ela se dizia, ela era mais rápida para somar e dividir da escola. Ela começou a criar empecilhos para a irmã, e a irmã sempre calma e serena, porque ela percebia que a irmã mais velha precisava de ajuda, de carinho. E ela tinha um diário, e cada dia Luísa escrevia algo. E a sua irmã mais velha queria saber o que escrevia. E um dia, uma briga muito grande entre as duas, fez com que as duas se afastassem. E a irmã mais velha ficou muito triste, dizendo, eu queria tanto uma irmã dessa. E por que será que essa minha irmã me faz isso comigo? Mas, passando as duas, no decorrer dos corredores da casa, a irmã mais nova tinha seu diário, que ao passar entre elas, caiu no chão. E ela começou a chorar e saiu correndo. E a irmã mais velha pegou o diário e disse, é agora que eu vou descobrir o que a minha irmã mais nova fala de mim nesse diário. Com certeza são palavras horrendas, são coisas terríveis. Eu vou descobrir tudo que ela fala de mim, porque ela não me ama, ela tem ódio, ela quer me matar. Todas as crianças ficam pensando assim. Quando ela abriu o diário, ela levou um choque muito grande. Só existia amor, carinho, equilíbrio, discernimento, porque a irmã mais nova, Luísa, queria ser igual à irmã mais velha. Tinha por ela um amor transcendental, que a fazia sempre ao acordar, pedia ao seu anjo de guarda para ser igual à irmã quando ficasse mais velha. E a irmã mais velha, ao ler aquelas páginas, seus olhos encheram de água. A sua ideia que tinha de crescimento, daquelas coisinhas pequenas de crianças, caiu tudo por terra, porque ela queria, a partir daquele dia, aproveitar o máximo aquela irmãzinha, porque ela ensinava a elas muitas coisas bonitas. Compreendeu que ela veio ali para se ajudar entre elas, serem irmãs entre si de verdade. E queria ela pedir desculpas. Chamou a irmã, devolveu a ela seu diário e disse, você me perdoa? Ela, sim, porque eu tinha muita raiva de você, porque você chamava a atenção dos papai e da mamãe. Mas você me perdoa? Sim, dela, não vamos pensar nisso. Vamos olhar de hoje para frente, porque a vida nos deu a juventude para crescermos de felicidade. Deus uma casa maravilhosa, um pai e uma mãe que nos ama. Vamos aproveitar. E as duas seguem felizes o seu legado e o seu projeto de vida. E nós também passamos o mesmo. Muito obrigado pela oportunidade.
E que assim seja. Convido os irmãos, então, aos passistas se colocarem em seus lugares, pelo passe geral do momento, que possamos nos colocarmos sempre, em nome de Jesus, para auxiliarmos o próximo como a si mesmo, cada vez mais. Muito obrigado, Senhor do Universo, por essa oportunidade. Que a bendita misericórdia esteja conosco sempre, recuperando o passado e fazendo bem para o futuro, com muito amor, alegria e discernimento. Jesus, muito obrigado pela casa que nos acolhe, pela esperança, pela luz do mundo. E vamos pensar nos irmãos que sofrem suas guerras íntimas internas, nos irmãos que estão tão longe, mas estão tão perto, pois são nossos irmãos em planeta, em evolução, e precisam agora desse carinho, desse abraço, desse afeto. Pai, perdoa os nossos inimigos que não sabem o que fazem, pois eles um dia também serão abraçados pela tua doutrina de amor, de complementação perante a luz e a Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor do Universo, e que essa luz esteja conosco hoje e sempre. E que assim seja.